Neurocicercose. Qual é o grande segredo da neurocicercose? É entender que tem várias fases. Fase vesicular, fase coloidal vesicular, fase granular nodular e fase nodular calcificada. Ou seja, eu posso encontrar várias formas de apresentação da neurocicercose. Eu posso encontrar a neurocicercose nessa fase vesicular, em que a larvinha, ela ainda está viva, ela está viável lá dentro da lesão cística. Então isso aqui é uma peça anatômica, né, uma peça de biópsia. E na ressonância o que a gente vê? A gente vê lá a lesão cística e esse pontinho aqui, esse pontinho é o verme, é a larva, é o neurocicerco, a larvinha da neurocicercose, tá? E veja como tem várias lesões aqui no parênquima desse paciente. Gente, neurocicercose, não se assustem, é a causa mais comum de convulsão adquirida no adulto. Então, um adulto que nunca convulsionou, do nada ele convulsiona, a causa mais prevalente, a causa mais frequente de fazer isso é neurocicercose. Eu tenho um conhecido próximo a mim que teve um quadro desse, do nada ele começou a convulsionar. Quando foi fazer a análise do que ele tinha, descobriu-se que ele tinha neurocicercose. Era conhecido mesmo de infância, assim, brincava das mesmas brincadeiras que eu. Então eu fico pensando até hoje que eu pulei uma fogueira, né? Que esses rios que ele andou banhando aí, eu também devo ter andado. Essas saladas que ele andou comendo aí, eu também já posso ter comido, essas carnes mal passadas, enfim. Mas enfim, olha só, essa é a fase vesicular. Aqui a gente tem a fase coloidal. Na fase coloidal, a gente, na fase vesicular é só a lesão com a larvinha, não tem processo inflamatório ainda. A larva está na dela. Só que aqui começa a ter um processo inflamatório que vai matar a larva. A larva vai morrer. E isso gera um processo inflamatório importante. Então, começa a ter ao redor daquela lesão com realce anelar edema vasogênico, tá? Ah, João, mas é tão igual ao abscesso da tuberculose, ao abscesso em geral. É muito parecido, gente. É por isso que você tem que olhar o contexto como um todo. E é por isso também que é difícil de bater martelo só com a tomografia do que é uma lesão com realce periférico, tá? No caso da neurocicercose, o que vai te chamar atenção para você pensar no diagnóstico é que raramente é uma lesão única. Geralmente são múltiplas lesões. A gente vê, várias. Beleza? Agora, o que realmente me ajuda se eu vejo várias lesões? Se eu vir várias lesões em diferentes estágios. Então eu vejo uma que é uma vesícula, vejo outra que é uma lesão coloidal, na fase coloidal, eu vejo outra que já está na fase granular nodular, eu vejo outra que já está na fase granular calcificada. Então, se eu vejo em várias fases, patognomônico, não tem outro diagnóstico, neurocicercose. Então olha aqui, algumas lesões na fase vesicular, inclusive umas dentro do ventrículo, outras aqui no pedúnculo cerebral. Aqui à minha esquerda, né? Talvez a direita de vocês ou a direita da tela, eu tenho uma lesão na fase vesicular. João, como é que eu sei que é fase vesicular? Porque não tem edema ao redor. É só uma lesãozinha e eu estou vendo a larvinha lá no meio que deve estar viável ainda. E do outro lado, uma lesão que provavelmente está na fase granular calcificada, que já é só a sequela. Aí se me pergunta, João, é só a sequela? Então acabou o problema do paciente? Não, infelizmente não. Essa sequelinha aí da calcificação, ela pode ser responsável por fazer o paciente continuar tendo convulsão por muito tempo, para o resto da vida, caso não seja adequadamente medicado. Então, tomografia, calota branca. Desse lado aqui eu já estou vendo umas lesõezinhas vesiculares, né? E desse lado aqui, vamos passar para ver, vesícula, 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 mais vesículas. Olha a larvinha lá no centro da lesão vesicular. Aqui eu já estou vendo uma fase granular calcificada, que é só o nodulinho calcificado, é só a fase final, já morreu, já atrofiou tudo, sobrou só o foco de calcificação sequelar, mas que pode gerar convulsões.
vesícula, vesícula com a larvinha. Olha só o tanto. Então tem várias na fase vesicular, mas eu vejo lá um calcificado já na fase granular calcificada. Então o que a gente vê aqui, ó? Várias lesões. Isso aqui, se fosse só vesícula, talvez o paciente estivesse nem sentindo nada, talvez não tivesse convulsionado, não tivesse sentido nada, tá, gente? Porque nessa, ó, mais algumas na fase calcificada, ó. Agora, viram? Ó o tanto. E agora, olha desse lado aqui, que a gente tem algumas vesiculares, mas repara, ó, algumas vesiculares, mas repara que tem algumas que tem edema ao redor, ok? Então já é fase coloidal. Olha só, essa aqui, por exemplo, olha o edema aqui ao redor. Percebe que aqui está um pouco mais pretinho do que o resto, ó. Ok? Então fase coloidal, já tem processo inflamatório, essa lava está morrendo. Então, percebe que a diferença de uma para outra é basicamente, da fase vesicular para coloidal vesicular, é basicamente o edema vasogênico, o sinal de inflamação. Se você injetar, realça essa parede, tanto na TC quanto na ressonância, tá? E aí você vê várias fases, patognomônio, não tem outro diagnóstico, você vai pensar em neurocicercose, sim, com primeira, segunda e terceira hipótese. Então aqui, ó, primeira imagem, já vemos os granulozinhos calcificados. Essa daqui, ó, realçou muito na periferia, isso é típico de fase coloidal, já tem processo inflamatório, senão não ia estar realçando tanto. A parede da vesícula, que não está inflamada, ela é muito fina, ela é muito fininha, tá? Então, ó, isso aqui, ó, pegou córtex. Isso aqui pode dar convulsão, tá? Então, da onde que vem essas convulsões da neurocicercose? Do acometimento cortical, da junção córtico da branco cinzenta ali, do acometimento cortical. Então, aqui um paciente mais com forma sequelar, praticamente não vi aqui lesão vesicular, coloidal vesicular ou granular nodular. E essa aqui é a imagem que vocês classicamente vão ver e que os professores de vocês um dia vão mostrar para vocês, vão dizer, olha, o paciente tem neurocicercose, tá? E vai mostrar um ATC do crânio com vários foquinhos brancos, que são vários foquinhos calcificados. Ó, o que é calcificado? É a mesma densidade da calota, né? Então isso é cálcio. Então, ó, vários foquinhos calcificados vão dizer assim, ah, isso é neurocicercose. Só que vocês agora sabem que neurocicercose não é só isso, na verdade isso aí já é o final da história. A neurocicercose tem várias fases e em algumas delas a gente consegue ver até mesmo a larva, o